Boa noite, pessoal. Hoje, então, vamos conversar com o professor Henrique Aquino. Vamos ter a honra, né, de termos essa conversa com ele. E vamos conversar sobre, principalmente, essa conexão entre o direito previdenciário e o direito do trabalho. Então, justamente pela situação de serem dois direitos que são extremamente próximos e que no dia a dia não tem tanta parceria quanto deveria no sentido de preocupações e pleitos necessariamente para os nossos clientes. Boa noite, Adri. Boa noite, P. Jeans. PA Jeans, desculpa. E pessoal, quem vai entrando, coloca alguns coraçõezinhos para que quando o professor Henrique ingressar, já tenha mais pessoas nos ouvindo, tá? Vamos ver aqui, já vou deixar a listinha aqui. O professor Henrique já até entrou. Michel, Lídia Pereira, Tânio, corretora de seguros. Mandei o convite, professor Henrique. Estevão, boa noite. Michel, boa noite. Presença do irmão, do marido. Oi, professor Henrique, tudo bom? Olá, doutora Michele, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, quem está entrando? Oi, dona Fabiana, tudo bom? É a mãe de uma advogada aqui do escritório, de uma das advogadas, e ela está sempre nas lives. Eu disse para a Joyce que ela já está quase mais sabida em direito, porque ela não perde nada. É isso, todo mundo pode aprender um pouquinho. Claro, com certeza. Então, pessoal, eu gostaria, na noite de hoje, de apresentar, então, o professor Henrique Aquino. Ele é professor e advogado. Ele é advogado tanto na área previdenciária quanto na área trabalhista. E ele é professor da pós-enfoque, da professora Juliana, que eu já comentei outras vezes, que foi uma das pós-graduações que eu também fiz. Mas eu até não me recordo, eu acho que o senhor ainda não era professor, porque faz um pouquinho de tempo, assim. No Enfoque eu acho que eu vou pro quarto ano de Enfoque. Não, faz mais de 10, doutor. Mas já fui a Santa Catarina dar aula, assim, Ah, pelo é? Enfoque nesse Gostou? maravilhoso, lugar lindo demais. Agora tá frio. Bom, dá de ver pelos meus trajes, né? Que Sim, aqui agora tá também tá um friozinho. frio. Eu tô na cidade da minha mãe, São José dos Campos, que é a cidade da Juliana também, e tá frio aqui pra caramba também. Ah, é? Mas por Ah, Santa então se Catarina assemelha um aquilo pouquinho. melhorou? Aquele ciclone, tá tudo. Ou a gente levou um susto. Eu até estava fazendo o curso, né? Que o Uhum. senhor ministrou também na segunda e na terça-feira. Aí na segunda foi tranquilo, consegui, inclusive, assistir a sua brilhante explanação e Obrigado. motivadora, tá? Já quero até agradecer aqui de antemão que o professor Henrique, além de advogado, além de professor, ele se mostrou extremamente motivacional no sentido dos alunos, de criar garra. Isso é muito importante na nossa profissão. Nós realmente, enquanto professores, temos essa função também. Oi, professora Catiana. Temos alguns professores do Enfoque aqui, a Catiana, o João Paulo também, que é lá de Bodocó, no interior de Pernambuco, sabe tudo de rural, gente boníssima também. Agradeço aos colegas aí. A doutora Charlene Cruzeta, também colega aqui da cidade, seu Antônio, cliente. Que bom, né? Quando até os clientes nos prestigiam, né? Exatamente. Então tá. Vamos Hoje lá. nós nos propomos a conversar um pouquinho sobre, então, esse entrelace entre as disciplinas de direito previdenciário e direito do trabalho, que acabamos, às vezes, no dia a dia, quem atua só numa área ou só na outra área, acaba cometendo alguns pecados que acaba prejudicando
o cliente no sentido depois do pleito dos seus direitos. E esse prejuízo ele acontece muito para quem advoga somente na área trabalhista e talvez naquele momento do processo, naquele momento dos pedidos, de entabular um acordo, né, professor Henrique? Sim. Não tem aquele cuidado devido, assim, do nosso dia a dia e acaba prejudicando, sem querer às vezes, né, por desconhecimento legal e tudo mais, mas acaba prejudicando, então, o cliente. Então, as dicas que o professor Henrique vai dar hoje, e até, tomem nota de tudo, porque são dicas de ganhar bastante dinheiro, hein? Essa Professor é a ideia. Henrique é conhecedor profundo da matéria. Aproveitem. E são dicas extremamente importantes, justamente porque são cuidados, né, professor, que a gente pode ter nos nossos processos para ser mais vantajoso, tanto para o cliente quanto para nós, enquanto advogados, né? Sim. Então, eu vou dar a palavra ao professor Henrique e novamente agradecer de coração o senhor ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, vamos fazer essa troca aqui a todo momento. Realmente, né? Realmente, as dicas assim servem tanto para os colegas advogados como para os próprios, qualquer pessoa em geral que entra com uma ação trabalhista, tomar certos cuidados, né? Porque geralmente, e eu sou o adepto à parceria, sempre digo isso, às vezes o advogado trabalhista ele não gosta da área previdenciária e ele se esquece da relação que existe entre as duas, né? Todo trabalhador carteira assinada, ou que ao menos deveria ter a carteira assinada pela empresa, ele é um segurado obrigatório do INSS, né? Todo seletista ele é obrigatoriamente um segurado do INSS. E quando entra-se com uma ação trabalhista, ocorre muito essa situação que, via de regra, o juiz força um determinado acordo, né? Ele quer pôr fim logo àquele processo. Quando dei aula aí no TRT de vocês, em Santa Catarina, TRT 12, eu percebi que os juízes daí são bem tradicionais. Eu tive até uma palestra que eu dei em Criciúma e foi o juiz, e eu conversei com o juiz, e ele se mostrou um tanto quanto tradicional, e aí logo percebi que o perfil é aquela sempre tentativa do acordo para pôr fim ao processo, e de fato é melhor. Só que o problema o advogado trabalhista do reclamante, do trabalhador, desconhecendo a esfera previdenciária, às vezes ele esquece da importância de se atentar aos termos do acordo, né? Imagine aqui, vamos colocar na prática. Imagine um trabalhador que trabalhou para uma empresa por 3 anos e durante esses 3 anos ele não teve carteira assinada. Será que acontece isso aí em Santa Catarina? Não, né? Eu acho que só acontece só no sul da França. Só lá no sul da França, ali, lá na Toscana, né? É lá que acontece. Então, muita gente trabalha sem carteira assinada. E aí o que acontece? Entra na Justiça do Trabalho para pedir o reconhecimento desse vínculo. Chegando na audiência, a empresa, percebendo que errou e que vai perder o processo, ela oferece um acordo. E esse acordo, na maioria das vezes, vem com a seguinte informação: olha, a gente faz o acordo, mas sem o reconhecimento do vínculo empregatício. Veja, o advogado trabalhista que faz o acordo por conta do dinheiro tão somente, ele só pensa no curto prazo. Porque se ele tivesse uma visão mais de águia, pensando lá na frente, ele perceberia que esse acordo sem o vínculo estaria prejudicando e muito o empregado. Porque esses 3 anos que o cara efetivamente trabalhou para a empresa não serão averbados no CNIS, não serão considerados por INSS. E isso é uma perda tremenda para o trabalhador. E veja, não são só questões relacionadas a vínculo de emprego. Qualquer acordo que é feito através de verbas totalmente indenizatórias, que por lei nem poderia ser feito, mas os juízes concordam e aceitam essa dinâmica do acordo. Às vezes até impõe, né? Até impõe. Não, doutor, faz, eu coloco tudo como indenizatório, a empresa não tem nenhum prejuízo. Veja, isso não deveria, porque qualquer acordo que só tem indenizatório, nada vai servir para a esfera previdenciária. Não vai poder averbar essa sentença no processo previdenciário, tampouco no CNIS. Isso faz muita diferença. Eu já vi muita gente se prejudicar pelo desconhecimento da ação trabalhista e da importância que ela tem no reflexo previdenciário. Eu acho que no dia a dia o profissional deve ter aquele cuidado de conversar com o cliente, né? Porque às vezes eu já tive situações que eu chamei a pessoa, né? Porque obviamente a linguagem técnica é desconhecida deles. Se você falar em vínculo empregatício, tem alguns que não sabem do que se trata.
né? Então você vai chamar para conversar e vai dizer assim, olha, já tive uma situação em particular que eles me chamaram, eu chamei o cliente, né, depois de uma proposta que eles haviam feito. Olha, era 3 meses só de contrato, era pouquinho tempo. Daí eu disse para ele, olha, eles fizeram a proposta, X valor, o valor seu, né, no nosso cálculo, porque, principalmente agora que a gente já tem que entrar com os cálculos do PJE de forma obrigatória, né, tem que ter tudo certinho. Mas, enfim, os nossos cálculos deram tanto, eles estão fazendo a proposta de tanto, só que a dificuldade é que eles estão querendo fazer sem o vínculo. Eu já tive cliente que me respondeu assim, ai, doutora, mas 3 meses eu nem quero sujar a minha carteira. Eu já tive cliente que me respondeu isso, né? Então, óbvio, se for a vontade do cliente, mesmo você tendo explicado que aqueles 3 meses ele não vai, apesar de ser por pouco tempo, né? Mas às vezes por 3 meses você não se aposenta, por 3 meses você não entra na regra de transição. Então, Exato. e agora, né, com a nossa reforma de novembro de 2019, né? Infelizmente, né? Que deixou várias situações difíceis aí pra gente resolver. Mas, enfim. Então, a gente faz essa ponderação com eles. Aí tem alguns que têm o seu entendimento próprio e óbvio que a gente, como procurador, você orienta, não impõe nada para a pessoa, né? Mas, via de regra, causa muito prejuízo, né? Toda vez que eu faço esses acordos sem o reconhecimento do vínculo e que eu explico, igual você está falando, e falo, olha, isso aqui pode prejudicar na esfera previdenciária. Ao final, eu peço para ele assinar uma declaração que ele concordou com os termos do acordo e guardo lá no meu escritório, escaneio, jogo na nuvem, porque lá na frente, se esse cara depois vir, pô, doutor, você não me avisou, então você me prejudicou por zelo profissional e é o meu ganha-pão, eu não vou abrir mão dele tão fácil assim, eu já logo tenho essa documentação para me proteger desse cliente que depois vem a reclamar. Como eu faço as duas áreas, eu já tento amarrar esse cliente para o futuro, né? Então eu falo exatamente isso. Olha, quando você for lá no meu escritório para eu te aposentar, isso aqui pode te prejudicar. Então é sempre bom jogar bem limpo com o cliente para não ter problema. Principalmente porque às vezes esse acordo ele pode ser entabulado no escritório, daí temos esse cuidado que o professor Henrique tão acertadamente está orientando, e mesmo quando ele for feito lá no ambiente da audiência e tudo mais, nunca é demais, né, nós termos o cuidado. Aqui no escritório, eu tenho também o cuidado de até as datas, como eu já tive alguns problemas nesses vou fazer agora em junho do ano que vem 15 anos de advocacia, e assim, a gente viu de tudo já quase, né? Às vezes tem algumas pessoas que ainda nos surpreendem, conseguem assim, né? Mas enfim, a gente tem o cuidado de tomar a assinatura de tudo, de entrega, de documentação para o cliente, para que depois ele não venha dizer que não foi entregue um carnê original, não foi entregue uma carteira de trabalho. Assinatura, principalmente, que ele recebeu a notícia de que teria que ir na audiência, tal dia, tal horário, teria que levar testemunha, porque já teve gente que apareceu na audiência dizendo que ele não foi avisado, que teria que levar testemunha. Aí, como a gente faz essa notificação em 2 vias, e uma via fica pra gente e outra pra ele, a minha eu tenho guardada, daí eu mando pra pessoa, assim, tá aqui, tava avisado, você assinou, né? Você sabia o dia, você sabia o horário. Porque, assim, apesar de a gente orientar muito e tentar ajudá-los, tem algumas pessoas que, às vezes, ainda, mesmo sendo nossos clientes, mas eles agem de má fé, né? Algumas vezes. Então, nós temos que, no nosso dia a dia, também ter esse cuidado. E eu concordo plenamente com o professor Henrique, porque eu já tive problemas com relação a isso e só consegui me livrar dessa situação porque a gente tem essa situação muito bem documentada, assim. Mas a OAB faz essa fiscalização e com certeza deve fazer, porque tem realmente alguns profissionais que agem com desídia, né? Mas para que você, que age corretamente, não seja, né, penalizado por uma situação que você não teve culpa, tome realmente, e essa ponderação é muito importante do professor Henrique. Eu converso muito com isso com os meus alunos também, eu dou aula na graduação aqui na Universidade Unibave, aqui da nossa cidade, e eu sempre menciono isso para eles, tudo documentado, tudo assinado, até a entrevista deve ser assinada, porque se você mentir, você está mentindo pelo cliente, foi ele que lhe deu aquela versão. Sim. E tem alguns casos que é muito importante, né? Muito. No meu contrato de honorários e na minha ficha de atendimento, que eu já atendo o cliente digitando, no final da ficha eu peço para ele assinar que ele declara que tudo que foi dito ali na entrevista é verdadeiro, para depois na audiência ele falar, não, eu não falei isso para o meu advogado.
Eu já Não, isso tive não vai também essa acontecer. frase clássica. Não, eu nunca disse isso. Daí eu tenho a entrevista assinada também. Só que eu sou mais velhinha, assim, eu não consigo. Eu imprimo tudo, mas a entrevista eu tenho que escrever. Eu À ainda sou mão. velha. Eu tenho que escrever. Eu deixo lá 2 páginas para que eu escreva. Sou daquela de faz flechinha para cá, Sim. flechinha para lá. Bem O importante faceira, é se bem. resguardar com o cliente, Mas independente no da final eu forma. leio para ele, se ele concorda, ele assina e tá tudo E certo. tá O tudo importante é certo, isso tomar aí. nota, né? Muito bom. Professor Henrique, o que que nós temos que verificar, então, nesse acordo que nós temos que ter cuidado a respeito das verbas, dos tipos de verba, indenizatória, remuneratória, como é que a gente pode observar no dia a dia que às vezes é uma precaução que também não é tomada? Sim. Pelo reflexo que existe nas verbas para a esfera previdenciária, o advogado tem que se atentar que existem verbas indenizatórias e salariais. E só cabe contribuição previdenciária para aquelas verbas de natureza salarial. Verbas de natureza indenizatória não têm incidência de contribuição previdenciária. Previsão essa da própria lei de custeio previdenciário, a Lei 8.212, lá no artigo 28. O artigo 28, no parágrafo 9º, fala sobre isso. Ele explica o que é salário de contribuição e o parágrafo 9º explica em quais verbas não incide contribuição previdenciária. E aí, quando se faz um acordo só com verba indenizatória, é o mesmo de estar dizendo que não teve contribuição previdenciária. Portanto, em nada aquele acordo vai beneficiar na esfera previdenciária. O acordo trabalhista acaba que prejudica, porque você não adiciona nada. E aí, nesse aspecto, quando a gente entrevista um cliente previdenciário, uma pergunta que eu sempre faço cliente, você já entrou com alguma ação trabalhista na sua vida? Por que essa pergunta é importante? Porque no histórico da pessoa, às vezes ela entrou com uma ação trabalhista já. E essa ação trabalhista, você pode adicionar aquele período e aqueles valores que foram ali considerados, independente de ter sido feito acordo ou transitado em julgado o processo, aquele acordo pode ser adicionado no CNIS. Eu sempre brinco, né? A Justiça do Trabalho, não sei porque ela não gosta do INSS. E simplesmente não existe um link no sistema que o que foi dado na esfera trabalhista seja levado automaticamente para o INSS. Não tem esse link. Então, veja, se você não faz a pergunta correta no atendimento previdenciário, simplesmente você vai perder, às vezes, um baita período. Eu já tive uma situação que eu fiz a pergunta, cliente, você já entrou com alguma ação trabalhista na sua vida? Ele já entrei. E quando eu puxei e fui buscar a ação, era um vínculo de emprego de 5 anos que foi reconhecido e transitado em julgado o reconhecimento dos 5 anos. Veja, quando você analisava o CNIS, lá no meu INSS do cliente, não tinha esse vínculo de 5 anos, tinha um buraco nesses 5 anos. E aí, quando ele fala, eu falo aqui, encontrei o que eu vou te aposentar. Porque ele faltava ali 3 anos, eu encontrei 5, foi até melhor e ficou ótimo o cálculo dele. E Fora são a perguntas que dificuldade, devem, né? né? Exato, uma pergunta tão simples, né? Fora a dificuldade de, no INSS, conseguir fazer essa averbação posterior, né? Sim, sim. Porque mesmo com o trânsito em julgado, mesmo com aquela sentença judicial, mesmo que tenha sofrido, tenha audiência de instrução e julgamento, para o INSS é outro mundo, né? Às vezes nenhuma situação daquela para eles existe. É considerado. Mas pelo menos ele facilitou um pouco, Michele, né? No mês passado, eu acho, ele editou uma portaria nova, a portaria 123. 123. E nessa portaria, lá no artigo 6º, salvo engano, ele constou agora a possibilidade de você fazer direto no INSS, porque antes era impossível, você tinha que judicializar para averbar essa sentença trabalhista. Agora eles mesmos estão colocando, não, tudo bem, vamos analisar pelo menos essa sentença e ver as verbas que estão aqui. E aí agora você tem essa possibilidade. Aí você faz o requerimento pelo 135 ou na própria agência, mas pelo 135 é mais fácil, ainda mais em tempos de pandemia. E aí quando você faz o requerimento pelo 135, ele abre para você um espaço dentro do meu INSS, um link, e aí você consegue fazer retificação de remunerações e vínculos. É isso que a própria portaria do INSS trouxe. Então, quem sabe, a partir de agora, a gente consiga até mesmo facilitar um pouco a vida do cliente, conseguindo averbar esses períodos e esses valores através dessa nova portaria do INSS. Assim espero. Às vezes eles vão dificultar, mas por enquanto a pergunta tem que ser feita.
Cliente, você já entrou com alguma ação trabalhista na sua vida? Porque se ele responder que sim, o advogado previdenciarista tem por obrigação buscar essa sentença trabalhista, essa ação trabalhista e tentar analisar se caberia juntar ele no CNIS e no aspecto previdenciário. Até para ver se tem um caminho diferente. Pessoal, ó, eu vi que vocês estão começando a botar a pergunta. Só vou fazer as perguntas para o professor Henrique se vocês botarem um monte de coraçãozinho. Porque quem não bota coraçãozinho não tem direito a fazer pergunta, né, professor Henrique? É isso aí, nossa tem que live ajudar. Ser vista por mais pessoas, Pessoal, a doutora Vanusa, o Wellington, o Edilson João, a dona Edna Comelli, Lucas Vieira, previdenciarista de sucesso, sejam todos bem-vindos do escritório Jucá. Pessoal, coloquem bastante coraçãozinho que eu peço para o professor Henrique responder as perguntas, tá? E eu sei que vocês têm bastante dúvida com relação a isso, porque são dúvidas que realmente implicam diretamente em valores, né, para o nosso escritório, para resolverem, né, os problemas. Guilherme, sejam bem-vindos e boa noite a todos que entraram. Show. Professor Henrique, com relação ao acidente de trabalho, quais são os cuidados que a gente deve ter ao observar, então, essa situação do acidente, esse pedido de indenizatória que vai ser feito, qual o reflexo, porque já tem um reflexo automático nesse cliente, né? Umas perguntas básicas, vamos lá. Sim, tem esses aspectos também. E aí, inclusive, até para fechar no ponto que eu estava trazendo, muita gente pergunta assim, nem vou responder a pergunta ainda, que já eu falo. Edna, pelo menos você fica com a gente. Qual é o ponto que sempre acontece? Às vezes o cliente e os advogados entendem o seguinte, não, eu não consigo juntar esse período aqui, porque às vezes simplesmente não houve o pagamento da contribuição previdenciária pela empresa. E aí que está o cuidado que o advogado tem que ter. Não precisa. Ainda que a empresa não tenha pago a contribuição previdenciária, o empregado não se prejudica. A obrigação não era dele, a obrigação era da empresa retirar do salário dele e fazer o repasse por INSS. E aí as pessoas às vezes falam, não, mas aí ele perdeu. Claro que não. Quando a obrigação da contribuição previdenciária não é do trabalhador, ele não perde aquele período. Ele ficou um mês, a empresa ficou um mês sem pagar a contribuição, aquele mês vai ser considerado do mesmo jeito. É o próprio entendimento do INSS, enunciado número 2 do CRPS, Conselho de Recursos da Previdência Social. A própria Previdência Social, o Conselho, que é o STF do Direito Administrativo Previdenciário, já entende que não é obrigação do empregado, ele não vai se prejudicar, é o enunciado número 2. E aí, fazendo o gancho na esfera de acidentes de trabalho, nós temos muitas questões que ganharam muita relevância após a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência já tinha essa questão importantíssima do acidente de trabalho, dos benefícios acidentários, e com a reforma da Previdência isso criou ainda mais relevância. Porque a aposentadoria por invalidez, antes da reforma da Previdência, ela era igual. Quem tivesse direito à aposentadoria por invalidez teria direito a 100% do salário de benefício e acabou. Independente se fosse de um acidente de qualquer natureza ou de um acidente de trabalho. Qualquer situação que gerasse a invalidez permanente do trabalhador, ele teria direito à aposentadoria tendo um valor de salário de benefício de 100% do salário de contribuição. Hoje não é mais assim. Após a emenda constitucional, que entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, nós temos a alteração do cálculo da aposentadoria por invalidez. E se você não sabe o que é o acidente de trabalho na esfera previdenciária, agora você precisa saber. Todo mundo, quando ouve acidente de trabalho, só pensa na esfera trabalhista. Para com isso. O acidente de trabalho, a previsão é previdenciária e a importância que hoje se tem é ainda maior. Então tem que tomar muito esse cuidado. Porque começar um benefício com 60% do que ele vale não é fácil, né, professor Henrique? Não. É pros fortes, né? É pros fortes. E o advogado tem por obrigação buscar o melhor pro seu cliente, né? Sim, veja que se certeza. O advogado pede errado, ele vai dar um benefício pior do que o próprio auxílio-doença que seu cliente já está recebendo. Porque imagina uma das melhores aposentadorias que tinha, porque daí era 100%, não incidia fator previdenciário, Exato. Agora reduziu para 60%, só com a especificidade de 15 e 20 anos, que é homem e mulher, né? Que aumenta 2% a cada ano acima disso de contribuição.
Então, assim, virou uma aposentadoria ridícula. Tomara que isso seja, né, modificado de alguma forma, mas a gente não está vendo sinalização de melhora nenhuma por enquanto, Exatamente. né? Ela é pior, a aposentadoria por invalidez comum, B32 do INSS, ela é pior do que o auxílio doença comum. O auxílio Sim, doença ficou comum você muito tem pior, né? 91%, né? Enquanto a aposentadoria por invalidez em regra você vai ter 60%, ou seja, que Antes a cálculo gente horrível. corria atrás daquelas revisionais de compensação do 9%, né? Porque daí provava a Sim, anterioridade, que a pessoa já estava totalmente incapacitada, mesmo incapacitado. recebendo auxílio-doença. Agora a gente está querendo é que ele não se Deixa. aposente, né? Deixa Exato. Fica assim. com o auxílio doença que é melhor, meu amigo. Eu escutei um exemplo esse dia que eu até achei graça, de que eu tô saindo do trabalho, se bem que agora mudou, né? Porque a 905, 905. isso, foi necessariamente revogado esse artigo, então voltou a valer o acidente de trajeto, né? Exato. Mas antes ainda da revogação, que foi agora há pouco tempo atrás, teria que, no caso, se estivesse saindo do trabalho, se fosse atropelado, era bom jogar para dentro, né? De novo do pátio. Sai né? arrastando ele para dentro do pátio da empresa. Vamos fazer vínculo, porque senão não dá. Sim. Mas pelo menos isso foi sanado agora, né? Isso foi. Mas a gente tem que correr muito atrás do nexo de causalidade. Agora ele se Muito. tornou imprescindível, né? Nesse Total. momento. Porque muda radicalmente o advogado a aposentadoria. ou busca o acidente de trabalho ou busca direito adquirido. Mostrar que a incapacidade permanente ela se deu anterior a 13 de novembro de 2019. São as únicas duas formas para que o cliente tenha direito a 100% da aposentadoria por invalidez. Porque a outra forma, ao meu entender, é quase impossível, né? Ele tem 60% e mais 2% a cada ano de contribuição que superar 20 anos. Ou seja, para que ele tenha direito à aposentadoria por invalidez de 100% na B32 comum, ele vai ter que ter recolhido na vida dele 40 anos. É a previsão do artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Ou seja, é muito difícil isso acontecer. Com 40 anos de contribuição, é bem possível que ele já esteja quase aposentando normal, não precisa nem ter ficado inválido para isso, né? Coitada então, assim, é da difícil. pessoa, né? Por isso que tem que conhecer demais a própria lei. O que a lei de acidente de trabalho, que é a própria lei de benefícios previdenciários, prevê. O advogado só fica pensando no acidente típico e esquece das doenças, esquece dos acidentes atípicos de trabalho. Eu falo isso reiteradamente porque eu percebo que na advocacia previdenciária, quando se trata de acidente de trabalho, o previdenciário já olha de lado porque pensa na esfera trabalhista, que ele nunca gosta da esfera trabalhista. Para com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conceito de acidente de trabalho é totalmente previdenciário. Artigo 19, 20 e 21 da Lei 8.213. Não está na CLT. E é bem complicado não ter esses conceitos básicos das duas áreas para poder trabalhar principalmente nessa esfera, né? Da comprovação de nexo, né? A doutora Catiana, que estava por aí ainda há pouco, que nos assessora também nesse aspecto, porque a parte pericial, de comprovação, né? Tem alguns aspectos que nós passamos a ter que ponderar e observar e catalogar, enquadrar, né, nas tabelas e tudo mais específicas, né? Um cuidado bem maior agora. Hoje é ainda mais importante o advogado saber utilizar do NTEP para que ele faça o nexo técnico entre a doença e o trabalho, e a Catiana até fala muito disso, a gente faz muito bate-papo sobre esse assunto, porque hoje o advogado tem que ir o tempo todo pedir para o perito utilizar do NTEP para análise clínica. E se você não pede para o perito, ele costumeiramente não utiliza da ferramenta. O NTEP ali do 21A, da Lei 8.213, hoje ganhou ainda mais relevância por conta desses novos cálculos. O advogado tem que buscar o melhor benefício. O INSS tem também por obrigação dar o melhor benefício, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. Tem um aspecto positivo e negativo, né, professor? Porque se acontecesse tudo perfeitamente, não precisava de nós, né? Também, Não, eu acho ótimo. É ruim pro segurado. Se você é segurado e está me ouvindo, você está ferrado. Mas se você buscar a gente como advogado, fique tranquilo, você vai estar protegido, né? Porque a gente vai saber buscar o melhor. Muito bom. Respondendo a Edna, Pode responder. Michele, porque eu não sou ruim, não. Eu não dou. Hein? Põe coração aí, Edna, porque eu não sou ruim, não. Ela perguntou qual é o número da portaria que eu disse das averbações, é a 123, portaria 123 do INSS. Saiu no comecinho de junho, final de maio, essa nova portaria que permite a averbação de vínculos e remunerações direto no INSS. Não precisa mais judicializar igual estava precisando até então, por conta do memorando 56. Que ele previa a impossibilidade.
Ela perguntou aqui para a averbação quais os documentos, a Edna também, quais os documentos que o INSS exige e mais para frente, acho que teve outra pergunta parecida. Foi a portaria. Isso, foi a portaria. Os documentos necessariamente, quase o processo na íntegra vai ser necessário, né, professor? Isso. Depende da situação que tem que ser comprovada, depende necessariamente, cada caso é um caso, sim, né? E às vezes nem todos os documentos ainda estão no processo. A gente vai ter que correr atrás de mais alguns ainda, né? Direcionados para fazer essa necessária averbação. Isso não quer dizer que o INSS vai concordar com a gente ainda. Também não. Aí não concordou, a gente judicializa, mas que é uma ferramenta boa, faz parte, mas vale muito a pena. Ajuda demais essas averbações de vínculos extemporâneos, né, vamos dizer assim, vínculos antigos trabalhistas que você pode utilizar no processo previdenciário. Nossa, faz toda a diferença. Quantas vezes eu já consegui aposentadorias e benefícios buscando processos trabalhistas antigos? Faz toda a diferença. Tem alguns, às vezes a gente precisa de laudos e tudo mais. Tem como pegar certidão também, se essa empresa, né, teve processos anteriormente, se o seu cliente não tem essa facilidade, ou se a empresa às vezes ou fechou, ou enfim, né, que você tem que correr atrás das informações. Aí você tem como pesquisar também processos antigos, pedir desarquivamento, se for o caso, né, porque a gente sabe que a digitalização ela aconteceu não há muito tempo, né, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina não foi, eu não sei até se aí já faz mais tempo, mas enfim, a gente não tem tanta facilidade, às vezes tem que pedir o desarquivamento para bater cópia física mesmo, né, e fazer essa juntada, né. Vamos fazer mais uma perguntinha, mas daí vocês botam o coraçãozinho. Sim, nesse aspecto eu sempre digo o seguinte, o advogado às vezes, por conta até mesmo do cliente ficar acelerando a gente, o advogado quer entrar com o processo rápido, na correria. É exatamente por isso que não dá certo. Às vezes ele não tem paciência de desarquivar um processo trabalhista para ganhar 3, 4 anos de recolhimento, de vínculo. Então calma, faz algo bem feito. Você não pode enrolar para entrar, mas você ter o tempo para juntar o necessário para ganhar ação, eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer, é se atentar exatamente ao que é necessário para ganhar o processo. Na área previdenciária agora, mais do que nunca, o planejamento previdenciário, a estratégia do processo, ela tem que ser muito bem pensada, né, professor? Por essas retroações, né, essa retroatividade com relação a fato, com relação a todas as situações que a gente vai ter que analisar nessa aposentadoria das pessoas. Mas eu penso assim, ó, que antes da reforma nós não tínhamos essa facilidade de conversa. Hoje, quando eles sentam aqui na frente, que a gente diz assim, olha, pessoal, teve a reforma, mudou tudo. E eles sabem que mudou, às vezes não sabem bem o que mudou, mas sabem que mudou, né? Então, assim, para você não ter prejuízo, a gente vai ter que pegar tal documento. Então, se você tiver uma conversa franca com o seu cliente, explicar o que vai fazer, né? Ele vai ver que você não está enrolando, que você está correndo atrás de uma melhor oportunidade de aposentadoria para ele. E isso é muito importante, essa conversa franca, né? Essa explicação. Muito. Eu jogo limpo com o meu cliente. Sim. Com relação à aposentadoria especial, por exemplo, que teria que ser feito boa parte dela hoje, né, na esfera administrativa, principalmente porque os entendimentos administrativos eles estão mais favoráveis do que muitos entendimentos judiciais, principalmente no juizado especial, que não está tão interessante assim, né? Mas, de qualquer forma, você explica, você diz que, às vezes, mesmo que seja para entrar na esfera judicial, você tem que esperar dar um valorzinho um pouquinho melhor para sair, né, da competência absoluta ali do juizado, né? Então, isso é estratégia de processo e você precisa usar isso no dia a dia. Porque isso faz o seu papel como advogado. Né? Buscar o melhor, exatamente. Por isso que eu falo, olha, cliente, fica tranquilo, porque nesse processo aqui você só me paga se você ganhar. Então, veja, eu vou dar o melhor, porque se eu não der o melhor, eu não ganho também. A gente vira sócio, né? No bom sentido, claro. Porque se eu não ganhar, você não ganha e vice-versa. Então, vamos juntos. Me ajude a te ajudar. Me dê os documentos, me traga tudo e pode deixar que eu faça o meu melhor do lado de cá. Acho que é assim a melhor maneira, jogar limpo. Esse é um argumento que eu uso bastante também. Olha, como eu só vou receber, se o senhor receber, não tem interesse nenhum que o senhor não receba. Tem interesse que o senhor receba e receba o melhor valor possível. Vamos trabalhar de verdade. Eu até brinco nas minhas aulas, quando eu vou dar aula, sangue no olho. Sangue no olho para trabalhar. Exatamente. Tem que ir com sangue no olho mesmo, porque o INSS não quer te ajudar, não. Não quer. Ó, vamos uma perguntinha aqui do João.
João, ó, empresa que colocou os funcionários no benefício emergencial, conta ou não como tempo de serviço? Boa pergunta. Quer responder? Pode ficar à vontade, professor. Sim, é isso mesmo, né? Nós temos a medida provisória 936, e a medida 936, ela trouxe a possibilidade de redução de salário e de jornada, bem como a suspensão do contrato. Essa suspensão pode ser ali até de 60 dias. E aí fica muito esse questionamento. Será que vai contar ou não vai contar? Veja, como o próprio nome diz, o caso trata-se de suspensão do contrato de trabalho. Quando suspende o contrato de trabalho, existe a contagem do tempo? Não sei. A resposta é essa. Sabe por quê? Porque o INSS entende que não. Mas você, advogado, pode dizer, sim, claro que sim, a culpa não é minha de estar suspenso, quem deu a suspensão foi a empresa, e eu estou recebendo também, o governo está me repassando salário, por que não vai contar? Então, assim, minha resposta como advogado do segurado deve contar. Agora, o que vai ser de entendimento, eu não sei, né? Eu não consigo te dar tudo briga, também. né? Mais uma briga. Mais uma briga. É interessante também nessa situação aí do colega, que também se houve a contratação posterior a essa suspensão ou posterior a esses procedimentos, também com relação não vai ter, né, esse benefício, não vai poder se valer desse benefício governamental. Alguma dessas situações também, às vezes a gente recebe no dia a dia algumas perguntas, né, com relação a essa situação pontual. Exato. Então vamos verificar aqui. Pode ponderar, professor, se tem mais alguma coisa. Professora Juliana Luft aqui marcando presença. Um abraço, minha amiga. Pedro Piloto, tem vários amigos aqui também, Michele, sempre juntos. Pode ficar à vontade aí para cumprimentar. Luiz está aqui também. Passam, né? A gente não Amanhã eu faço uma live com o Luiz, que é conselheiro lá do Rio Grande do Norte. Então, estou à disposição para essas lives aí. Eu sei que contribui. Nesse momento de crise, a gente tem que ajudar o outro para buscar o melhor, tanto para nós como para os nossos clientes. Então, vamos juntos. Acho que faz parte do advogado trabalhista e do previdenciário, né? Esse atendimento humanizado. Eu até percebo que os pioneiros em partilhar informação, os pioneiros na internet como um todo, assim, que eu acompanho vários profissionais de várias áreas, mas agora houve despertou outros profissionais também, mas os pioneiros foram os trabalhistas e previdenciários, em grande essência, né? Mais humanizados, assim, né? Nesse atendimento. É o direito mais social, né? Então, a gente sempre quer buscar ajudar mesmo. Bem assim no nosso dia a dia. E com relação à lei da liberdade econômica, professor, o que a gente pode ponderar? Que eu sei que a lei da liberdade excelentes econômica ponderações. Trouxe algumas alterações, várias, não várias, mas algumas importantes ponderações. Por exemplo, a carteira de trabalho, não existe mais carteira de trabalho, acabou a carteira de trabalho física, ela é agora estritamente digital. Quem vai agora, o primeiro emprego, não vai ter mais uma carteira física, em regra vai ser tudo digital e não tem mais aquela número e série, não, agora é só o CPF já conta para fins de carteira de trabalho. Um ponto interessante para a esfera trabalhista e previdenciária foi a inclusão da necessidade dos acordos trabalhistas ele constarem um valor de benefício, um recolhimento previdenciário. Explico. Aquelas ações agora trabalhistas em que os pedidos eles tiverem verbas salariais e verbas indenizatórias, mas só por ter verba salarial, o acordo não poderia ser só como verba indenizatória, porque deveria constar pelo menos um salário de contribuição com recolhimento previdenciário. Isso é um ponto que tem muito juiz batendo o pé, que se couber tudo no indenizatório, deve ser também indenizatório, mas se você olhar positivismo da lei, você deveria seguir essa ideia de que no acordo, além da verba indenizatória, que claro, vai ter no acordo, teria que ter também recolhimento previdenciário, porque assim a lei prevê. Então é um ponto importante. Se você quiser colocar outras ponderações da lei da liberdade econômica... Não, na verdade, eu acho que eu tinha essa situação específica. Eu vi uma live que o senhor fez que eu até não vi no dia, mas eu vi publicada no Enfoque e eu achei muito interessante para fazer a ponderação. Eu tirei mesmo dos seus ensinamentos. Isso. Tem algumas outras coisas, só que são mais estritamente trabalhistas. Então, no aspecto previdenciário do reflexo,
eu gosto de falar desse. O advogado de reclamante deveria, quando o juiz aceitar tudo como verba indenizatória, ele deveria levantar o dedinho dele e falar, excelência, pela ordem. Mas a própria lei não fala que tem que ter um pouquinho de verba salarial para que tenha incidência previdenciária? Isso seria interessante, porque beneficia o meu cliente. Eu já fiz isso uma vez, o juiz ficou pé da vida comigo falando que eu estava atrapalhando o acordo. Não, excelência, eu advogo em previdenciário, depois o cliente vai me procurar e eu não vou usar para nada essa ação. Essa ação eu quero aproveitar ela na esfera Vou usar para previdenciária. fazer o marketing do professor agora. Ele vai fazer um curso de empresarial e vai explicar essas ali. RAT, SAT, FAP, que é as já questões exatas do acidente de trabalho. Já me inscrevi para escutar os conhecimentos do professor. Então, vão lá procurar lá e se inscrevam no curso do professor Henrique, que ele vai explicar tudo em detalhes. Aproveitem. Exato. Né, professor Henrique? Vamos ter um curso de direito empresarial previdenciário que a gente vai abordar esses reflexos. E também a própria tributação decorrente do benefício previdenciário. Todo benefício que tem incidência, que foi concedido decorrente de um acidente de trabalho, ele tem incidência de tributo para a empresa e eleva o tributo por conta do fator acidentário de prevenção. Tem um fator que incide no seguro acidente de trabalho, que na verdade é tributo do acidente de trabalho, que majora, quanto mais a empresa tem acidente de trabalho, mais ela paga tributo. E pouco advogado sabe analisar isso. Então, a gente vai tentar abordar um pouquinho esse tema no nosso curso do dia 17. Quem quiser, é só me mandar um direct aí no meu Instagram, que eu passo maiores informações. Vai ser um curso diferente, porque tem muita coisa na internet. Parabéns, você é minha parceira já. Tá em todos os cursos que a gente faz. Vai valer a pena, vai ser bem legal esse curso. Eu acho também. Bom. Então tá, vamos conversar um pouquinho, professor, que o senhor deu uns exemplos bem legais com relação ao limbo jurídico, da alta, do INSS, da gestante. Achei muito interessante para a prática do dia a dia. E um nicho, às vezes, que o pessoal não explora muito, né? E aí vou até entrelaçar com a ideia do acidente de trabalho. Quando o seu cliente, o trabalhador, ele sofre um acidente de trabalho, se ele ficar afastado mais de 15 dias e ele for afastado pelo INSS, ele vai ter direito à estabilidade. Previsão da lei, tá tranquilo. A atenção que o advogado previdenciarista tem que ter aqui é que ele só tem direito à estabilidade provisória de no mínimo 12 meses se ele receber benefício acidentário. Eu vejo muito erro nisso. Tem a súmula 378 do TST, inciso 2, que prevê 2 pressupostos para o cara ter direito à estabilidade. Quais são? Afastamento superior a 15 dias e o cara ter recebido auxílio-doença acidentário. Portanto, B91. Aí o que acontece? O cara não recebe o benefício correto, o advogado que buscou esse benefício não se atenta a isso. Quando ele retorna para a empresa manda ele passar pelo médico do trabalho, o médico do trabalho avalia ele e fala, ele não está apto para o trabalho. O que a empresa faz? Manda ele embora. Ou então, deixa no limbo. Não vou pagar salário. Por quê? Porque você não recolheu, você não sofreu acidente de trabalho. Você não está apto para o trabalho. Você vai ficar aí escanteado. Nem recebe da empresa, nem recebe do INSS. Aí cria-se o quê? O limbo jurídico previdenciário trabalhista. O cara não recebe do INSS. Por quê? Porque ele recebeu a alta, o INSS entendeu que ele está apto ao trabalho. Só que aí, quando ele retorna para a empresa analisando ele, fala, não, você não está com condições de trabalhar. Fica aí, não, vai buscar o seu direito do INSS. E simplesmente não paga salário. Essa, se você analisar, nós temos 2 erros. Primeiro, você não buscou o melhor benefício para ele, porque o melhor benefício para ele é sempre o acidentário, porque gera o direito à estabilidade, ali, prevista no artigo 118 da Lei 8.213, que é de, no mínimo, 12 meses. Por que no mínimo? Porque a lei fala mínimo, pode ser mais de 12 meses. Analise a convenção coletiva. Às vezes o advogado não analisa a convenção coletiva e quando vai ver a convenção tem lá 18 meses, 24 meses. Eu já vi uma convenção... E falando da convenção, é interessante porque nas convenções, dependendo, né, o segmento, às vezes até não sendo acidente de trabalho, tem algumas estabilidades, não de 12 meses, né, mas às vezes de 2 meses, né, 3 meses. A gente tem aqui na nossa região também, a dos mineiros, por exemplo, é uma convenção que traz várias situações diferente do que a CLT, alguns benefícios a mais, né? Então é bom observar. Eu já vi uma convenção de mineiro, eu conheço inclusive a mina piloto de Criciúma. Quando eu fui a Criciúma dar aula,
eu só ia embora no domingo, e aí eu acordei domingo 6 horas da manhã e corri para a mina piloto lá, para eu conhecer a mina piloto e entender a dinâmica de meio ambiente de trabalho. É triste, cara, tem muito acidente de trabalho, porque assim, Michele, o cara trabalhar, tendo que trabalhar agachado, isso há muito tempo, claro, era complicado. E eu vi uma convenção coletiva de uma mina de mineiros, lá de Minas Gerais, que simplesmente na convenção coletiva dele dizia o seguinte: se o empregado sofreu um acidente de trabalho típico dentro da empresa, ele tem estabilidade até a aposentadoria. Olha que coisa doida. Imagina, o cara sofreu com 25 anos de idade um acidente de trabalho, ele não poderia ser mandado embora pela empresa. Já pensou agora com a aposentadoria especial? Nossa senhora, quando eu vi essa convenção, eu falei, que sonho, né? Imagina. Foi colocado idade mínima, como é que Exato, faz? Eu falei, Jesus, que coisa doida essa convenção. E tem também nas convenções, às vezes, estabilidade pré-aposentadoria, nos últimos 12 meses ou 6 meses antes do cara ter, do trabalhador, comum, né? Aí ele não pode ser mandado embora. E às vezes é mandado embora. Então, o advogado tem que se atentar a isso. Então, a questão do limbo, junto com a questão do acidente de trabalho, são dois pontos que, tem que prestar muita atenção. Às vezes a pessoa não poderia ter sido mandada embora, porque tinha direito a uma estabilidade. Por quê? Porque ele teve um direito a um benefício acidentário, mas você, na hora de buscar o benefício acidentário, não pede o benefício certo, ou então pede o 91, e aí o INSS dá o 31 e você fala, tá bom, pelo menos deu 31, tá ótimo. Não, você tem que recorrer da decisão. Por quê? Porque se ele não receber B91, a súmula 378 do TST fala, se não receber benefício acidentário, ele não tem direito à estabilidade. Você vai poder discutir? Até vai, mas vai ganhar? Não. Sendo que se você conseguir pedir o benefício certo, seu cliente vai ter o direito certo, que é a estabilidade mínima. E aí, se você não busca essa estabilidade, ele pode ser mandado embora no outro dia. Ele voltou à empresa, ele vai mandado embora. E mesmo que não mande embora, só pelo fato de ela não recebê-lo, né, no trabalho, e ao mesmo tempo, às vezes, o INSS não estar tão receptivo como deveria, né, de manter ele lá no benefício, ele vai ficar... E é bem comum, eu tenho vários casos aqui no escritório que a pessoa fica sendo jogada, né, como um joguete mesmo de um lado para o outro, porque chega lá o perito da empresa assim, você não tem como trabalhar, a gente não vai te demitir, mas você volta lá no INSS e vai ver o que você consegue fazer. Só que daí você já está com alta do INSS, a cessação do benefício, né? Reiterou, mas não deram nem bola para você, mas você não realmente tem toda a documentação ali certinha que não consegue trabalhar. Então, apesar de você estar pleiteando lá o benefício previdenciário, mas ao mesmo tempo você está sem ganho de nenhuma natureza, né? Nesse aspecto, é aquela coisa, né? Depende do lado da mesa que eu tô. Mas pensando como advogado de reclamante, em hipótese alguma eu vou deixar esse reclamante sem receber da empresa. Ainda que ele esteja buscando o restabelecimento do benefício previdenciário, a empresa tem que pagar salário para ele. É uma obrigação da empresa. Nunca, em hipótese alguma, o empregado pode ficar desguarnecido. Isso aí, a jurisprudência é pacífica demais. Mas não é o comum, né, doutor? Não é o comum. E aí o duro é isso, eu não vejo advogado pedindo corretamente. Às vezes o advogado pede dizendo o seguinte, ele recebeu alta do INSS, então ele está apto ao trabalho. Não é isso. Porque senão o juiz vai mandar ele para uma perícia. Eu não quero que ele vá para uma perícia. Eu só quero mostrar para o juiz o seguinte, excelência. O contrato dele, quando ele está no INSS, o contrato fica suspenso. Quando ele recebe a alta do INSS, o contrato que estava suspenso passa a estar ativo de novo. E quando um contrato está ativo, gera todos os efeitos. Qual é o efeito do contrato de trabalho? Prestação de serviço e contraprestação de serviço. Você tem que adaptar esse trabalhador em alguma função compatível com a sua capacidade laboral. Senão você vai continuar pagando salário. Professor, mas não é um absurdo para a empresa? Não, o princípio da alteridade. O risco da atividade é da empresa. Claro, eu estou falando aqui como uma análise de advogado de reclamante. Você me perguntar o que eu faço para as empresas que eu advogo, eu vou bater nessa tecla? Jamais. Em hipótese, não, ele está inapto, ele que vai para o INSS. Então, claro, é o posicionamento de cada lugar que você está sentado, né? Do advogado do diabo ou advogado da outra parte. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, costumeiramente, quando eu busco dessa maneira, com essa fundamentação, eu tenho por bem dado sorte aí e ter êxito. Quem quiser, inclusive, jurisprudência sobre isso, eu tenho a rodo. É só me mandar jurisprudência, me pedir no meu Instagram, no meu direct, no próprio Telegram, que eu tenho meu grupo lá do Telegram, meu canal, professor Henrique Aquino, você acha fácil
dentro lá do meu Telegram essas jurisprudências do limbo com essa obrigação de pagar salário. Daiane, Simone, pessoal, coraçãozinho, porque agora eu vou pedir para o professor Henrique dar uma faladinha sobre esse mesmo tema, só que a dica ali da gestante, que eu achei muito interessante também para o nosso dia a dia, porque também é um fato bem comum, né? E às vezes a pessoa no dia a dia não se atenta ao detalhe ali, né? E acaba que a pessoa fica desguarnecida. Então ele merece uma centena de coraçãozinho por essa dica. Sim, tem até perguntas aí, já já a gente responde. Temos 10 minutinhos, dá tempo. A questão da gestante é importante mesmo. O advogado não percebe que são reflexos e esferas diferentes. Uma coisa é a estabilidade da gestante, outra coisa é exatamente o quê? Salário maternidade da gestante. O fato gerador de um não é o fato gerador do outro. A estabilidade é o quê? Estabilidade provisória no emprego, prevista no artigo 10 da ADCT, lá no inciso 2. Isso é uma coisa que diz, estabilidade da gestante é desde o momento da gravidez em si até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto, é isso que prevê a ADCT. E aí você pode me perguntar, mas ela ficou grávida no aviso prévio, ainda assim ela tem direito? Sim, ainda assim ela vai ter direito de estabilidade, é só olhar na própria CLT, artigo 394A da CLT, que está lá. A gestante tem direito à estabilidade, mesmo que iniciada a gestação, no aviso prévio, ou ainda que seja um contrato de experiência, vai ter estabilidade também. Isso a própria lei protege. Beleza. Aqui eu estou discutindo a questão da estabilidade, que é durante a gestação, mais 5 meses após o parto. Salário maternidade não tem nada a ver. São coisas diferentes, porque o salário maternidade é uma previsão previdenciária, que é na Lei de Benefícios Previdenciários, Lei 8.213, exatamente no artigo 56. O artigo lá prevê o seguinte, olha, a mulher vai ter 120 dias, a grávida vai ter 120 dias. Não são meses, são 120 dias de salário maternidade. Mas contando de quando? A partir do nascimento da criança, em regra, tá, pessoal? Tem jurisprudência que fala que se a criança nasceu prematura, seria até depois de sair da incubadora ou ali do hospital. São discussões jurisprudenciais. Mas na lei, o que vai estar escrito é que ela tem direito de maneira absoluta. A partir do parto, 120 dias de salário maternidade ou 28 dias antes da gestação. Seria do nascimento, né? Da previsão de nascimento, 28 dias antes já poderia iniciar os 120 dias de salário maternidade. Mas veja, uma coisa é salário maternidade, outra coisa é estabilidade. Porque mesmo que ela tenha 120 dias após o parto, ainda assim ela teria mais um mês de estabilidade, porque a estabilidade são 5 meses. Ver aqui. O doutor Felipe, que fez live comigo essa semana. Boa noite, doutor Felipe. Vamos ver aqui a pergunta da Ana Cláudia. Se a empresa confessar o acidente na reclamação trabalhista, mas o INSS constou B31, o juiz pode reconhecer a estabilidade? Você vê como é absurdo. Imagina o seguinte, a empresa abriu a CAT, ou seja, a CAT é a maior, é a confissão do acidente de trabalho. É a própria empresa dizendo, não, aconteceu acidente de trabalho mesmo. Mas ele não recebeu o benefício acidentário. Vai ter direito à estabilidade? Se você me procurar, acabei de pegar, inclusive estava montando uma aula e fui pesquisar a jurisprudência, uma decisão recentíssima do TST, dizendo exatamente isso. Era contra o SESI, aqui de São Paulo, a decisão. Que simplesmente o cara tinha a CAT, mas lá no benefício previdenciário ele recebeu o B31. E aí, qual que foi a fundamentação do TST? Súmula 378, inciso 2. Se ele não recebeu o benefício auxílio-doença acidentário, B91, ele não vai ter direito à estabilidade. Você pode discutir? Pode. Você pode olhar o seu tribunal regional para ver se ele tem uma decisão diferente? Até pode. Mas, em suma, a grande maioria das decisões, inclusive com uma súmula falando sobre isso, que é um entendimento pacificado, né? Assim eu posso dizer, o entendimento é que mesmo com a CAT, ainda assim o benefício tem que ser o correto. Aí você pode me perguntar, mas professor, eu vou ter que esperar a conversão do benefício para que eu tenha direito de estabilidade? Não. No processo trabalhista, você vai buscar a conversão do B31 para o B91. Era isso que eu ia comentar, da conversão. E aí é a primeira coisa que tem que fazer, né? Claro, tentar claro. converter o benefício. Exato. E aí no processo trabalhista você avisa o juiz.
Fala, olha, juiz, em que pese o benefício que ele recebeu, a carta de concessão, está escrito B31, está aqui a minha tentativa de modificação, porque eu não concordo. E aí, quando você não concorda, você está abrindo a discussão para o juiz. Agora, se simplesmente você junta o B31 e não fala nada, precluiu. Porque aí o juiz vai analisar o seguinte, não, ó, você recebeu o B31 e você nem se impôs contra a decisão do INSS, então você aceitou que foi um auxílio-doença comum. Automaticamente não vai ter direito à estabilidade. É a discussão do nexo tanto na esfera trabalhista como na esfera previdenciária, né? Porque daí você tem que fazer as duas provas para uma andar em parceria com a outra. Deixa eu ver o que ela colocou aqui embaixo, aqui, em seguida, aqui. Que a empresa negou o acidente. Mas, de qualquer forma, teria que entrar com a conversão também, até porque se você entra com a conversão e você tem essa configuração do acidente lá na conversão, se você consegue efetivamente converter, você pode, inclusive, não que, né, a gente sabe que o juiz não está obrigado, né, a concordar com a decisão do outro juiz, a gente sabe de tudo isso, mas que influencia uma perícia positiva, uma decisão positiva, sempre vai influenciar, vai te ajudar, inclusive, na esfera trabalhista. Perfeito. É por isso que não tem como trabalhar numa esfera sem a outra. Exato, né, por isso que elas andam muito próximas uma com a outra e você tem que conhecê-las. Que as duas perícias, vai ter perícia na trabalhista e na previdenciária. Uma vai ser igual à outra? Nem sempre. E uma influencia na outra? Também não. São esferas diferentes, direitos autônomos. Cada um decide do jeito que achar correto. Então não é porque você teve uma de uma forma que você vai ter da outra. Por isso que você tem que buscar da melhor maneira as duas. Luzinete, para requerer os salários enquanto estiver no limbo. Amiga, se eles não deram administrativamente, vai para a esfera judicial e pede uma liminar, amiga, bem falseira, bem rápido. E ainda calculo, se eles deixar mais tempo, para você é até interessante. Para o seu cliente, não, tadinho, né? Mas para você é interessante porque no montante você vai receber um valor maior. E até é interessante convencionar, né, professor? Porque quando a gente fala dessa situação, eu vi a sua ponderação e eu concordo, das liminares, que às vezes você pede a liminar e vamos fazer de conta que o juiz já concorde, né, de pleno com você no primeiro momento. Aí você também tem que combinar um valor, porque às vezes a pessoa recebe salário mínimo ou recebe 2 salários, aí você não vai fazer um processo todo por R$300, né? Isso é uma pejorativação do nosso trabalho, do nosso estudo, de pagar curso, né, professor? Então, além de tudo, valorização do nosso conhecimento. Então, você convenciona os honorários para diversas situações que podem acontecer ali, valores fixos, valores variáveis, você toma esse cuidado também, colega. Concordo 100%. Tem muito advogado que pensa isso, mas aí é perigoso, porque se eu entrar com a ação, a empresa vai demitir ele. Que bom, eu sempre falo isso, que ótimo, porque para ele vai ser ruim, mas para vocês vai ter outra ação para entrar, né? Tá maravilha, imagina só, ué. Veja, porque se você provar lá no INSS que ele merecia ter restabelecimento, o contrato fica suspenso, então ele não poderia ser mandado embora. E ainda assim você poderia discutir até uma dispensa discriminatória, porque vedando o direito de petição, aí você usa a lei 9.029 de 95. Que ela fala da discriminação e que o TST já entendeu que não pode demitir porque o cara peticionou contra a empresa. Veja, tem muita coisa legal que dá para alegar quando a empresa indenizatória toma essa na veia, atitude. né, professor? Que além de receber os salários, ainda vai receber a indenização, né? Exatamente. E ó, contratinho de honorário querido lá, um por um valor, outro por outro, porque o pensamento agregado ali é maior, o conhecimento, o dispêndio, né, professor? Sem dúvida. Quem quiser essa, inclusive jurisprudência de dano moral no limbo previdenciário, é só me pedir. Porque eu tenho um monte de jurisprudência que os tribunais entendem, além de ter que a empresa pagar salário, pelo período que ele não está recebendo do INSS, ainda manda a empresa pagar dano moral por conta de ter deixado o empregado totalmente desguarnecido. Professor, nós tínhamos perguntas e discussões aqui para o resto da noite, né? Sim, mas como não é o caso, que o Instagram não nos permite, temos 1 minuto e 37. Fundo do coração, agradecer, o senhor é um querido, que o senhor aceitou de pronto, né, participar da nossa live. Então, muito obrigado, muito sucesso na sua carreira, que Deus ilumine cada vez mais. E eu tô lá, fã de carteirinha, assistindo seus cursos.
Muito obrigado, Michele. Prazer. Quem quiser, só me pedir lá. Tô vendo aqui a Isabel pedindo. Manda lá no meu Instagram que eu mando sem problema nenhum. No meu Telegram também. Foi um prazer, foi ótimo. Fluiu tão rápido que já deu a hora e a gente nem percebeu, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu tô sempre à disposição. Conte sempre comigo. Ó, e pessoal, procurem lá no Insta do professor Henrique, no Insta do Enfoque, tá? Que tem o curso Sim. lá de empresarial que ele vai explicar em detalhes para vocês todos esses impostos. Isso aí. Então Muito obrigado. aproveitem. Muito obrigada. Uma boa noite, professor. Boa noite, Michele. Obrigado. O que acontece?